Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Espero que todos se encontrem bem de saúde, né? E mais um dia de graça aqui, né, com vocês. E hoje nós vamos fazer a correção da unidade 6, que é da página 440 até a 442. Bom, essa correção, pessoal, vamos fazer essa correção aqui no meu computador. Por quê? Porque se eu fizesse só o gabarito, talvez vocês não fossem entender. E assim não, vai ficar bem explicado, porque eu fiz uns slides aqui, né? E cada slide está sendo explicado a página. Então vai ficar bem simples de vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá. A primeira página que nós vamos trabalhar é essa página aqui, né? São os exercícios contextualizados. Então eu vou ler para vocês esses dois textos para vocês entenderem, para fazer os exercícios, tá bem? Exercise number 1. Então eu vou ler aqui, ó. Começa assim. Mom, is there any toilet paper? A mother, yes, honey, under the sink. Anne, Julia, do you have any flowers to put on the table? Julia, sure. What do you think of these roses? Anne, they are excellent. Ok? Então, aqui é um diálogo entre Nat e a Mother. E aqui a Anne e a Julia. Ok? Bom, agora Exercise 1. Vamos aqui nessa parte que começa os exercícios. Ok? Então, can you say about this wonderful season? It happens after winter and before summer. In the southern hemisphere, it runs from September to December, and in the northern hemisphere from March to June. It is considered the most flower season of the year, and the temperature is very mild. Neither too cold nor too hot. People seem happy and the sunshine looks brighter, ok? Bom, gente, eu tô um pouco nervosa porque eu nunca dei aula assim, tá? Mas vai sair. E aqui nós temos o vocabulário desse texto. Winter, inverno, summer, verão, it runs, acontece, flowers, Flórida, need, anena, sim, aparecem, sunshine, raio do sol e bright, mais brilhante, ok? Então aí nós temos o texto da página 440. Lá na página 441, nós temos assim: about the previous trace, answer or the what is required. Letter A. When does spring happen? B. When does spring arrive in the southern hemisphere? C. Give 3 qualities of spring. Give 3 qualities of spring. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Aí, na number 1, letter A, nós temos a resposta. It happens after winter and before summer. Lá no texto, ok? Essa resposta vai estar logo na segunda linha do texto. B. It arrives in the southern hemisphere in September. C. It is the most flower season. The temperature is very mild and the sunshine looks brighter is spring. Então, letra C também, tanto a B quanto a C, vocês vão tirar aqui do texto. Tá tudo explicadinho aqui, ó. Tudo foi copiado daqui na interpretação de texto. Ok? Number 2. Answer this question about yourself. Letter A2 vai ser sobre você, ó. Answer these questions about yourself.
ok? Yourself, sobre você. Do you have any homework for tomorrow? Veja aí a 3. Lá no livro, na página 441, tá assim. Do you have any homework for tomorrow? Why is there any flower on your way to school this morning? C. Are these any chairs in your room? Então, isso aqui é para você responder sobre você. Então, não tinha como eu responder. Então, você tem que fazer sobre você, ok? Number 3. Make question for the answers. Então, vamos às questões, às respostas. Yes, there were 5 cars in the parking lot. No, there wasn't any food. No, letter C, no, there weren't any kids outside. D, yes, there was some bread. Letter E, no, there weren't any sandwiches. Ok? Bom, aí nessa 3 nós temos umas sugestões, ou seja, todas as questões aqui foram respostas. Agora nós vamos fazer as perguntas, que são as sugestões, tá? Para essas perguntas. Então, se aqui eu tenho yes, there were, então a minha pergunta tem que ser com verbo, ok? Então, were there any cars in the parking lot? Ou seja, todas as vezes que eu tenho yes e no, eu vou pegar o verbo, vou passar para frente do sujeito, né? Ou seja, nesse caso aqui, eu estou perguntando, né? Any cars, alguns carros, ok? Então, any, por que a gente está usando any? Porque aqui é a forma da interrogação. Então, eu vou usar any, not some, ok? Letter B. Was there any food to eat? Ó, mais uma vez, any, porque é uma pergunta. Então, aqui, ó. No, there wasn't. Então, there wasn't, eu vou perguntar was there. Vou inverter para a forma interrogativa. Letter C. Were there any kids outside? Ó, mais uma vez, negação porque é interrogação. O verbo vai vir mais uma vez na frente. Letter D. Was there any bread? A mesma coisa. E letter Will. Were there any sandwiches? Tudo a mesma coisa. Então, sempre o verbo na frente e depois o there, any, né? There, any. E aí o complemento da pergunta, tá bom? Então, essa é a resposta da questão 3. Number 4. Bom, aqui nós vamos completar esse texto usando some e o any, né? Complete the text using some or any. Então, por exemplo, olha só, o que eu quero que vocês reparem aqui nesse texto, né? O nosso início é todo afirmativo, né? Ó, pontinho, pontinho, people find spring the most beautiful sense of the year because there are lots of flowers. How about you? Então, ó, até aqui, no primeiro ponto, of flowers, nós temos o quê? Some. Por quê? Porque some, se a gente lembrar lá da aula do vídeo, nós vamos usar nas formas, o quê? Afirmativa. Em alguns casos, a gente usa nas formas interrogativas, né? Que eu já expliquei lá o porquê. Então, nesse caso aqui, é a forma afirmativa. Então, eu uso some, tá? Algumas pessoas, ok? Então, vamos lá. Cadê? How about you? Do you have? Do you have? Uma pergunta. Se é uma pergunta, eu vou usar o quê? Any. Ó, any. Então, aqui vem any, né? Porque vai ser uma pergunta. Do you have any? Então, vai fazer a pergunta, ok? Aí, depois eu continuo. I don't have. Vai ser o quê? Any de novo. Por quê? Porque eu estou negando. Because I like them all and I like to see the difference between them. Here in Massachusetts, não quer sair, pessoal. Massachusetts, we can identify with
Perfectly. Então, aí tudo aqui vai ser o quê? O complemento que eu estou explicando o porquê que aqui, né, eu não tenho o quê? Essa pergunta aqui, ó. Do you have? Você tem alguma... você tem alguma... Você é favor... Tem alguma... Como é que eu vou explicar aqui? Alguma estação favorita, né? Aí ele diz, não, eu não tenho. Por quê? Aí ele vai dizer o porquê que ele não tem. Então, aqui, nesse primeiro caso, ele negou por isso. E aqui ele explicou o porquê que ele negou, tá bom? Então, seria essa a questão 4. A questão 5 vai trabalhar, né? Agora, você vai fazer, né, por escrito, um texto sobre a primavera, ok? Então, vamos lá. Seria impar, né? Geralmente isso aí vocês fazem em sala de aula em pares. Então aqui, the spring is beautiful because it's the season of the flowers. The people sing brilliantly. Ou seja, isso aqui eu fiz só para vocês terem uma ideia, mas vocês podem dar uma olhadinha no texto para que vocês dêem continuidade a esse texto aqui. É só para vocês terem uma ideia, tá bom? Depois nós temos o grammar in context, tá? Que é number 1. Choose the correct sentence. Aqui. Então, qual é a questão que está correta aqui? A forma que está escrita aqui, né? Então, letter B. I can't buy any food. We don't have money. Então, we need some apple, ours, carrots and sugar. There are any magazines for you. Were there some pictures of you? Então, letra B. Por quê? O correto seria some apples. Letra C, né? Aqui, ó, some apples. Porque algumas, tá faltando Szinho aqui. Na letra B, pulando a letra B, que é o correto. No C, o correto seria some sugar, né? Então, aqui, cadê? Letra C. Não any sugar, porque aqui uma frase é afirmativa, ok? Letra D. There are any magazine for you. Então, letra D. Cadê a letra D? Pode? Letra D, o correto seria some magazines, porque está no plural. Letra E, o correto seria any pictures, ok? A pergunta, né? E aqui any pictures, que é uma pergunta, então não some. Então, a resposta correta é a letra B. Bom, agora nós vamos lá no exercício 2, né, da gramática. Aqui, vocês vão, na realidade, fazer a ordem dessas questões, tá? Então, ficou assim, ó, ao lado. Letter A. Is there, então, is porque é uma pergunta. Então, o verbo vem primeiro, né? É a ordem. Is there any water in the jar? Então, ó, é uma pergunta. Então, tem que procurar colocar o quê? O verbo na frente, conforme eu falei. Any, porque aqui é uma pergunta e o complemento, ok? B. Vamos lá no B. Aqui vai ser uma negação. Então, não tem pergunta. Então, ó. We don't want any drinks, ok? Então, don't é uma questão negada, ok? Então, o pronome e a negação do verbo no presente negando, né? Que é o verbo do. Don't, negação. Letter C é uma pergunta, ó. Já posso observar aqui o ponto de interrogação. Então, o verbo é can. Então, vai ficar como? Can you give me some bread, please? Então, uma pergunta. Some bread. Ok? Nesse caso aqui, lembra? Vai entrar aquela explicação que eu falei lá no início. Por que aqui é some? Porque aqui eu estou falando assim, você pode me dar
um pão, por favor, né? Então seria assim, em forma de oferecer, de um pedido. Então aí eu mudo a questão, vai ficar some. Eu falei isso lá na aula de vídeo. Letter D. Please buy us some apples. Ou seja, aqui é afirmativo. Então, some. Apples está no plural, ok? Por isso que é some aqui. Bom, questão 3 da gramática. Diz assim: I'll write this sentence in the negative. Para você colocar essas frases aqui na forma negativa, tá? Então, por exemplo, todas as vezes que eu vou usar a forma negativa, eu vou usar primeiro o verbo, né? Qual o verbo que está nessa frase? Para negar esse verbo. Então, aqui, there are. Qual é o verbo dessa frase? Are. Então, vai ficar o quê? There aren't. Aqui é afirmativo, é some, porque é afirmativo. Se eu vou passar para a forma negativa, any, ok? Então, there aren't any nice surfer in this story, ok? B. That has some beautiful flowers in her house, ok? Então, como é que vai ficar? That doesn't, por quê? Porque aqui é um nome, ok? Então, that doesn't, terceira pessoa. Have any, ok? Porque aqui é negação. Então, any beautiful flowers in her house. Letter C. There were some glass on the table, ok? Então, ó, were, negação, weren't, there weren't any, porque negação, glass on the table. Letter G, they were here with some friends. Então, aqui, ó, they weren't, o verbo é were, they weren't here with any friends. Any, porque negação, ok? Number 5, complete the following sentence with some, any, or, peraí. 4. Connect the objects to the places. Vamos lá. Letter A. Toilet. Então, aqui, ó. C. Na ordem, né? Então, letra C vai ser stars, ok? Bed, letra B. Bedroom, ok? Letra A. Toilets. Surfers, ok? De surfers. Surfer, dinner room. Table. Não. Dinner room vai ser living room. Perdão. Letra D, surfer, vai ser living room. Letra E, que vai ser dining room. Então, ficou C, E, A, B, D. Ok? Number 5. Complete the following sentence with some, any, or xx, né? Para você completar as frases com some, any ou x e x nas questões abaixo, né? Escolhendo a melhor forma aqui para você completar isso. Então, vamos lá. We don't need. Vai ficar o quê? Letter C. Any, porque negação. Pencils. We just want. Aqui. Some, porque afirmação. Ok? Então. E aí nós vamos para o pratique.
Então, para você completar a questão correta também. My friend never was letter B. N. Ok? Dá um pause aí. My friend never was. Ó, esse never aqui é nunca. Se é nunca, é no sentido de não. Que não existe. Por isso é N. Isso aqui é uma pegadinha, tá, gente? Então, é a letra B, tá? Books at the bookshop. Então, aqui vai ser N por causa do never, ok? E number 2, don't make, pontinho, pontinho, nose. He wants to get, pontinho, pontinho, sleep. Então, letra D, por quê? N, don't, negação, e some, afirmativo, ok? E agora nós vamos para o exercício de consolidado, né? Então, nós temos aqui. Is there, pontinho, pontinho, food left in the fridge? Vai ficar o quê? Is there any? Porque é uma pergunta. Então, negação. Yes, I think there is. Ó, afirmativo. Vai ser o quê? Some. Ok? Porque tá falando daqui, ó. Tem que olhando a geladeira aqui, tá? E essa aqui. No, there isn't any. Por quê? Porque é uma negação. Food left. Ok? Então, aqui tem, aqui não tem. E aí, nós terminamos a aula 6 do 7º ano. E aí, até a próxima, que nós vamos fazer a aula de vídeo da unidade 7, tá bom? Beijos para vocês, até a próxima!